Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Nesse momento possamos desligar das nossas dificuldades, do mundo externo, para nos concentrarmos em Deus, em Jesus, adentrando assim o plano espiritual mais elevado, com os nossos pensamentos de amor, de paz, rogando a ajuda dos bons espíritos, para que nesse momento haja serenidade, haja luz em nossos corações, abrandando assim todos os nossos sentimentos. Que a paz de Jesus possa nos envolver, que os bons espíritos possam nos amparar neste momento, nos intuindo, nos facilitando o entendimento do Evangelho de Jesus na tarde de hoje. Que assim seja. Antes da gente iniciar a lição do Evangelho, eu vou ler uma página da Joana de Ângeles. Então vamos lá. Toda queixa é indispensável na economia do equilíbrio psicossocial. Quem se queixa inferioriza-se ou espera compaixão. O ser humano foi criado para amar e ser amado, nunca para reclamar, exigir, perder-se na autocomiseração. Sorte e destino são elementos pessoais que cada qual está a gerar ou alterar a cada momento, conforme a onda mental cultivada. Herdeiro dos seus pensamentos e atos, são eles os responsáveis pelo que ocorre, alterando-se através do posicionamento íntimo que eles aplicam. Para uma colheita de bênção é necessário que uma árdua semeadura, às vezes entre espinhos, do que resultam sazonados frutos. Assim também sucede com a conquista da tua paz. Ela exige réflicas iniciais difíceis para poder implantar-se no país do teu coração. Une-te ao esforço do amor que tudo preenche. Age pacientemente lutando com afincos e será abençoado pela tranquilidade mais tarde. Então, essa lição do livro Série Psicológica de Joana de Anjos, Desperte-se e Seja Feliz. E eu escolhi porque tem a ver com o tema de hoje. Nosso capítulo é Sedes Perfeito, né? O capítulo 17, Cuidar do Corpo e do Espírito, o item 11. Como a lição é um pouco grande, eu não vou ler. Eu vou explicar mais ou menos aqui sobre esse cuidar do corpo e do espírito. Então, nós necessitamos do nosso corpo para que a gente possa se aperfeiçoar aqui na Terra. O próprio capítulo Sede Perfeito nos fala sobre isso, né? Já nos diz que se estamos encarnados aqui em um corpo físico, né, esse corpo de matéria, é pela necessidade da evolução espiritual que nós temos, né? E para que a gente possa atingir essa perfeição do espírito, nós precisamos estar encarnados, porque através da encarnação nós vamos recomeçar sempre. Estaremos recomeçando nessa vida, né? Uma vida esquecendo as coisas muitas vezes erradas que nós fizemos em outras encarnações, sendo perdoado, e pela misericórdia de Deus há o esquecimento. E através desse corpo que o nosso espírito vai se integrar como uma roupagem, né? Nosso espírito vai habitar esse corpo de carne e ele vai ser para ele uma roupagem. E essa roupagem, muitas vezes, quando ele está aqui nessa roupagem, há o esquecimento das coisas erradas que fizemos. Imagine se a gente se lembrar de que a gente foi um assassino, ou que a gente foi uma pessoa que tirou muitas vidas, que traiu, que fez muita coisa errada. Nós não suportaríamos.
Quando a consciência nossa está já desperta, hoje que a gente já tem uma consciência mais desperta, qualquer errinho que a gente comete, a nossa consciência já cobra. A gente se sente mal. Então a gente já tem logo que pedir perdão a Deus, a gente já faz uma oração, já promete a Deus que vai melhorar, que vai mudar, que não vai fazer mais aquilo. Agora imagine erros grandes se a gente se lembrasse. Se a gente se lembrasse de atitudes de um passado que passou, né? A gente se desequilibraria, a gente enlouqueceria e nós não teríamos a chance de recomeçar. Então esse corpo físico, né? Esse corpo de carne dá a oportunidade ao espírito de evoluir aqui na Terra, né? De se aperfeiçoar como espírito, esquecendo todo o passado. Se um dia ele retorna para a pátria espiritual, já o fato dele ter vivido nessa nova encarnação, ele já vai ter esquecido. Ele só vai lembrar dessas outras vidas quando ele estiver preparado para lembrar, quando o plano espiritual achar que ele já deve lembrar. Então, esse cuidar do corpo e do espírito é uma necessidade grande que a gente, para que a gente possa realizar a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento moral aqui na Terra, nós temos que cuidar desse corpo. Ele é um templo do espírito, né? A gente necessita dele. E ele é uma máquina, né? Se a gente for analisar, se a gente só através desse corpo tão perfeito que muitas vezes a gente recebe, porque às vezes a gente recebe um corpo, a gente não tem a ideia, né, que tudo nele funciona perfeitamente para que haja vida. As células que respondem aos comandos, né, e tudo mais vai respondendo para que a gente possa pensar, para que a gente possa falar. Quantos milhões de células dentro do nosso corpo físico trabalha para isso? Para que a gente possa é, exercer, pensar, comer, andar, falar, né? Tudo isso é uma máquina, né, que Deus criou perfeita para nós, né? Então nós não temos o direito de estragar. No tempo passado, as pessoas existia dois sistemas, né? Um dos ascetas que eram que eles achavam que devia maltratar o corpo, macerar o corpo. Quem já assistiu aqueles filmes antigos, passado, que a gente vê as pessoas se chicoteando, né? Dando chicotada no próprio corpo, ajoelhado nos cacos de vidro, nos pedregulhos, né? Fazendo todo tipo de maceração com o corpo. Então, eles faziam isso quando eles erravam, quando eles se sentiam culpados pelos erros cometidos, eles jogavam a culpa no corpo, que era a carne, que era o corpo que era culpado. Então, eles maceravam o corpo dessa forma. E existia um outro sistema, que era o do materialista, que, ao contrário desse outro, eles cultivavam só o corpo. Eles viviam os prazeres da carne, os prazeres que esse corpo podia oferecer a eles enquanto estavam vivos aqui, porque pensavam assim: a vida é única, então eu tenho que viver ela em todos os sentidos, é, da forma que eu puder, né, com todos os prazeres que esse corpo pode me oferecer. Então era isso que eles faziam, né, e acabavam, de alguma forma, estragando esse corpo e indo mais cedo. Quantas pessoas morreram na época, né, de tuberculose, porque viviam nas noitadas. Era muito comum na época essa doença, né? E em outras épocas, várias outras doenças. Então, as pessoas viviam assim como se não houvesse amanhã, né? E acabavam destruindo também o corpo, de alguma forma. Hoje em dia, né, é diferente já. Não vou dizer que ainda não exista, né? Existem várias formas de vício, de tudo, né, que também destrói o corpo, mas já não existe mais aquele tipo de maceração que as pessoas se flagelavam, né, se autoflagelavam, para que elas culpavam o corpo pelos erros que eles cometiam. Mas existe um outro tipo de flagelação, né, que é o dos próprios pensamentos.
que a nossa conduta moral, os nossos sentimentos mal resolvidos, as nossas culpas, muitas vezes nós não lembramos do passado, mas trazemos algumas culpas que a gente, às vezes, precisa cuidar delas, tratá-las, né? Buscar uma ajuda. Hoje em dia, existem várias ajudas psicológicas, psiquiatras, medicamentos, tudo, e a ajuda espiritual para que a gente possa vencer esses conflitos que a gente traz através da culpa, que ela também macera o corpo físico. Ela também destrói o nosso corpo físico. Através desses sentimentos ainda muito negativos, a gente adquire várias doenças. O câncer é uma delas, é, inúmeras que a gente, principalmente as psicológicas, né? E os sentimentos. Então, aqui também, nesse livro de Joana de Ângeles, ela fala assim, né, que não poucas vezes têm sido convidados à mudança de atitude mental e comportamental através de 1000 mensagens que têm chegado à razão, que vos têm chegado à razão. Então, estamos sempre sendo convidados a mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, através de uma leitura, através de uma intuição, através de uma mensagem que vem do plano espiritual para nós, através de alguém que de repente fala algo positivo para a gente, nos ajuda a refletir, através de um convite para assistir uma palestra, através de uma palestra que às vezes vem ali falar tudo aquilo que a gente está necessitando. Então nós sempre estamos sendo convidados à renovação espiritual. E essa renovação, ela é muito benéfica quando a gente consegue trabalhar o equilíbrio tanto do espírito, do espiritual, nós vamos estar também equilibrando o nosso corpo, né? Nós vamos estar também cuidando do nosso corpo. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante para que a gente possa vencer esses sentimentos que a gente traz. O sentimento de ódio, o rancor, a inveja, o ciúme, né? A revolta contra as coisas que não dão certo para a gente. Muitas vezes a gente acha que a gente é vítima, porque nada dá certo, Deus não olha por mim. Então a gente se vitimiza, né? E acaba também comprometendo o nosso corpo. Assim como tem pessoas que acabam cometendo, né, fala do suicídio inconsciente. O suicídio inconsciente nada mais é do que a pessoa que alimenta esse sentimento muito negativo, muito inferior, né, e acaba partindo antes do tempo, né, comprometendo assim a reencarnação. Que a nossa vida aqui ela é muito preciosa. Nós temos uma oportunidade que cada vez vai ficando mais difícil de se obter. Se a gente for analisar, os casais não querem ter filhos. E quando tem, é 2. Antigamente era 10, 12, 15. Ajudava nessa evolução espiritual, né? Os espíritos se reencarnavam. Mas hoje está cada vez mais difícil a encarnação, porque as pessoas não querem ter filhos. Então, os espíritos ficam esperando as oportunidades. Então, deve ser uma fila imensa. E essas oportunidades, elas são valiosíssimas para nós. Então, nós temos que valorizar muito essa oportunidade. E essa oportunidade, ela vem através da mudança dos nossos sentimentos, né? Aqui também ela fala algo que é importante, não é? Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, alicerçando-a no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. Então, o que a gente tem que estar sempre alicerçado no Evangelho, nas palavras de Jesus. Só assim a gente vai conseguir trabalhar em nós esses sentimentos que muitas vezes nos leva a comprometer a nossa reencarnação aqui na Terra, né? E deixar de lado o equilíbrio tanto desse corpo espiritual como do corpo físico. Um necessita do outro. Então a gente tem que cuidar bem dele, porque sem ele nós não vamos estar aqui, não vamos estar trabalhando. E a fé raciocinada no Evangelho de Jesus é muito importante, porque se eu estou cometendo erros,
Basta eu abrir o Evangelho, ele é uma diretriz. Então, através do alicerce das palavras de Jesus, eu vou ter como uma bússola, né? Que vai dirigir a minha conduta, os meus sentimentos, através dos ensinamentos dele. E se torna uma fé raciocinada, não aquela fé, não tem alicerce, né? Vamos dizer assim, a gente não se alicerça em nada. Simplesmente aquilo que alguém fala ou que a gente ouve, a gente não sabe se é verdadeiro e a gente acredita naquilo. Mas se a gente está alicerçado nas palavras de Jesus, a gente não vai errar. A gente vai conseguir vencer as nossas imperfeições. Então, o Evangelho é uma fonte viva. Todas as vezes que a gente abre ele, é uma carta de amor para a gente. Ali vem a mensagem na hora para a gente pensar, refletir sobre o que a gente está fazendo, se as nossas atitudes estão corretas, se aquela atitude está correta, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, tem dúvida, a gente abre o Evangelho, a lição sai certinha para a gente ali naquele momento. É como se estivesse falando para a gente, né? É por aí, é esse caminho. Às vezes a gente está com raiva de alguém, eu acho que é normal, às vezes, a gente se irritar ou a gente ficar magoado em algum momento, né, com alguém. E aí a gente fala assim para a gente mesmo: esse eu não quero ver nunca mais falo com ele, nunca mais quero ver, né? Ele lá e eu aqui. Aí você pensa assim: ah, mas eu vou abrir o Evangelho para ver o que ele diz. Aí você abre lá, sai, perdoar os inimigos. Perdoar não só 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí você já sabe o que está te falando ali. Então você só vai errar se quiser, porque ele vem e traz para a gente ali tudo aquilo que a gente precisa naquele momento. Eu me lembro de uma historinha, acho que eu já contei ela, mas vou contar de novo, de uma pessoa que ele consultava o Evangelho todas as vezes que saía de casa. Não saía de casa sem abrir o Evangelho e ver o que o Evangelho diria para ele naquele dia. E aí era costume, abria o Evangelho, via a lição, hoje o Evangelho está me falando que eu tenho que agir dessa forma. Orava e ia para o trabalho. Um dia acordou tarde, não podia chegar atrasado, tinha que bater ponto na hora certinho. Não deu para ele ler o Evangelho, nem abrir a lição do Evangelho. E saiu correndo, pegou o carro, chegou no meio do caminho, foi fechado, o carro bateu nele. E ele, meu Deus do céu, tá vendo? Eu não orei hoje. Não, não, olha, devia ter orado. E ele sempre trazia o evangelho junto com ele, enquanto esperava ali, abriu o evangelho, mas vou ver o que Deus está dizendo para mim agora. Aí lá sai aquela lição: se fosse um homem de bem, teria morrido. A lição certinha, né? Então, muitas vezes nós estamos aqui e tem essa lição no Evangelho: se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque os bons não precisam estar aqui, já não precisa mais nem reencarnar aqui na Terra. Agora nós precisamos, porque a gente ainda não atingiu essa perfeição. Então, estamos aqui porque nós necessitamos evoluir, né? Aqui ela fala também: liberta-te do entulho mental e carpe esse solo que tem estado ao abandono, nele semeando as diretrizes do amor e da caridade. Então, liberta-te do entulho mental e carpe esse solo. O solo, o que é? Nosso pensamento, né? O entulho mental são os pensamentos negativos, são aqueles pensamentos que às vezes fica ali, ó, martelando, pensamento recorrente numa coisa só, acontece uma coisa ruim, aquilo fica martelando na nossa cabeça. E a mágoa que às vezes fica ali crescendo também em nosso pensamento, em nosso coração, e aquilo fica martelando. Então são entulhos que vai prejudicar o nosso corpo físico. Então nós temos que imediatamente modificar isso, trabalhar isso, né? Tirar, jogar fora, tirar, arrancar aquele mato, né? Carpir aquele campo que é o nosso campo mental,
que é muito importante, a nossa casa mental. Às vezes eu tinha muitos sonhos antigamente, eu sonhava sempre que eu estava limpando uma igreja. Eu custei entender isso, hoje eu entendo perfeitamente. Então, antes que eu limpava aquela igreja, aí quando eu chegava lá no final dela, eu olhava, só estava limpo um pedacinho. Só um pedaço, o resto estava tudo sujo ainda. Aí eu falava, nossa, mas ainda falta tanto para me limpar. Aí eu acordava, lembrava daquilo. Passava um tempo, passou algum tempo, eu sonhei de novo, né? Há alguns anos. Eu sonhei de novo na mesma igreja e ela já estava limpa pela metade. Eu já tinha vivido muita coisa, já tinha passado por muita coisa. E aí eu vi que a igreja, eu estava limpando de novo, aí eu olhei e ela estava metade limpa. Aí eu já entendia mais ou menos o espiritismo, né? Já estava entendendo mais sobre a reforma íntima, a gente já vai amadurecendo, então eu pensei assim, o dia que eu estiver bem mesmo, que eu melhorar, a igreja vai estar toda limpa, né? Eu entendi assim. Passou um tempo, um dia eu sonhei novamente que ela faltava só o altar para estar limpo, era só um pedacinho. E eu falei, nossa, falta pouco. Mas depois eu não sonhei mais. Não sei se eu terminei de limpar ela. Até hoje eu não sei se eu terminei já de limpar. Faltava só um pedacinho. Então, eu acho que é os sentimentos, né? Na verdade, são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos. E ele é tão importante, eu vou citar um exemplo. Quando a gente tem nossos filhos estão passando por situação difícil, porque a gente sofre, mas a gente não quer ver nossos filhos sofrerem, né? A gente quer tirar o sofrimento deles, a gente quer ir lá viver por eles, a gente quer explicar para eles como faz. Não, e às vezes a gente olha e pensa assim, se eles agissem desse jeito, não ia sofrer tanto. E a gente quer que eles pensem como a gente, que eles ajam como a gente, mas eles ainda não estão preparados para aquilo. Então a gente fica aquela ansiedade, aquela angústia, aquele medo, e a gente ora, mas não confia. A gente ora, mas não confia. A gente pede a Deus, mas continua ali preocupado, querendo interferir, né? Então a gente está, alguma forma, esses pensamentos nossos não estão equilibrados, porque se nosso pensamento estiver equilibrado, o que a gente vai pensar? A gente vai orar, a gente vai confiar, a gente vai entender, o Espiritismo nos dá essa base, dá para mim também, mas eu não faço isso até hoje ainda, que chega quando é o sofrimento de um filho, a gente fica assim, mas eu já ajo com mais fé, com mais discernimento, já não me desequilibro mais tanto, já confio mais em Deus, que as coisas vão dar certo. E falo para eles, quando eles falam para mim, eu falo, não, confia, vai dar tudo certo. E aí eles falam assim para mim, verdade, mãe, vai dar certo? Eu falo, vai, pode confiar. Mas, quer dizer, às vezes a palavra que a gente diz vai estar ajudando e ajuda a gente mesmo. Então, quando a gente fica nessa ansiedade, a gente não está ajudando ninguém, nem ajudando a eles, nem ajudando a gente. E a gente está E aí, o que a gente faz? A gente fecha os canais de ajuda, a gente desequilibra, e ao invés de formar luz em torno da gente, a gente forma uma escuridão em torno. E acaba com isso nos prejudicando muito, prejudicando ao outro também, de alguma forma. Mas se a gente confia, se a gente acredita que todo mundo tem sua capacidade, aí a gente não quer acreditar. Se a gente, quando jovem, seguir o nosso caminho, nossos pais nos deixam, a gente vai com os pais até um certo tempo. Depois a gente vai seguir nosso caminho. E se a gente segue o nosso caminho e a gente conseguiu, não venceu sem os nossos pais, a gente enfrentou as lutas e venceu. Mas aí chega a hora dos nossos filhos, a gente não confia que eles vão vencer, a gente acha que eles são eterna criança e que eles vão precisar de nós eternamente. Mas não é assim, eles também têm capacidade, eles também são espíritos que estão aqui encarnados e têm a capacidade de gerar, de modificar a aura deles, o caminho deles e, e trabalhar também a perfeição deles, né? E a gente só tem que confiar, mas é essa confiança
vai estabelecer uma saúde espiritual muito importante para o nosso corpo. Essa confiança em Deus, essa fé em Deus. Então, acho que assim, o primeiro passo é a gente não perder essa confiança. Aí Joana de Anjos diz no final: Jesus prossegue semeando até hoje, através dos espíritos superiores, que encarnados e desencarnados, restauram-lhes a mensagem desconsiderada, atualizando-a, buscando esculpi-la na sociedade inquieta desses dias. Deixa-te penetrar por essa lição de vida, antes que seja visitado pelo anjo da amargura, tornando-se-te mais difícil a aceitação dessa presença maceradora. Conquista a paz, preservando-a, pagando o tributo que seja exigido pela honra de desfrutá-la. Então, é só através dessa conquista, né, desse esforço nosso, e lembrar que os bons espíritos estão trabalhando, Jesus está trabalhando por nós através dos bons espíritos, né? Tanto encarnado como desencarnado, porque a gente, quando fala de espírito, a gente pensa só nos desencarnados, mas os espíritos, quantos espíritos encarnados estão aí fazendo bem, auxiliando na evolução das nossas vidas, do nosso planeta, pelas mensagens que eles escrevem, pelas palestras que eles dão, né? Por tudo aquilo que eles oferecem à sociedade e que está aí para nós a todo momento. Inúmeras mensagens, né? Esse livro aqui também, que é até da Dona Helena, que eu emprestei dela, é muito interessante, através do Divaldo Franco, né? E essa série psicológica ajuda bastante a gente vencer esses conflitos interiores que a gente tem, que a gente traz. E a culpa é muito ruim para nós, né? Então, o primeiro passo é a gente se perdoar de todo o erro cometido. Se a gente cai e levanta, começa novamente se perdoando, orando e procurando fazer o certo. E através da caridade, nós vamos como se passasse uma borracha numa escrita errada. E a gente vai apagando os nossos erros através do bem. Então, vamos pedir a Jesus que nos fortaleça espiritualmente, que a gente possa trazer para os nossos corações a mensagem divina, todos os momentos da nossa vida, procurando olhar em torno de nós, enxergando as belezas espirituais, não só o sofrimento ou a dor, mas enxergando como as coisas boas, os sentimentos bons, pode trazer para nós o consolo, a paz interior, a saúde mental e física, e possamos assim também levar a todos aqueles que convivem conosco. Jesus, nesse momento, abençoe essa casa e todos aqui presentes, cada um possa levar para as suas casas a luz e o amparo de Jesus e auxílios dos bons espíritos. Que assim seja. Muita paz para nós.